Aí está na hora da revisão. Então aprendemos que o Antigo Testamento ele só é interpretado quando é baseado no Novo. E foi escrito o Novo Testamento usando argumentos do Velho Testamento e coisas que não existiam, foram espiritualizados, entendeu? Você com o Novo Testamento você consegue espiritualizar as coisas, espiritualizar o sábado que simbolizava Jesus, o maná que caía do céu, o pão da vida que é Jesus, a água da rocha, a rocha é Cristo. Ele é a rocha. Lá em Daniel fala da pedra cortada sem auxílio das mãos, a autoexistência, a autossuficiência, a soberania. É uma linguagem figurativa. Figurativa, literária e alegórica são as linguagens que estão na Escritura Sagrada e mais explicada na língua portuguesa. Infelizmente, no tempo, quando começou a se escrever a Bíblia, não existia a língua portuguesa, senão não teria tantos erros. Na verdade, não teria tanta controvérsia, tanta incerteza, tanto achismo, tantos advogados defendendo teoria, nem teste não é, entendeu? Defendendo teoria. Por quê? Não é melhor pôr o joelho no chão, Jeremias 33:6, clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Tem pessoas que pensam que eu sou um teólogo. Não, dei aula na escola dominical e no começo da minha conversão fui agraciado no monte com dom de ciência, dom de sabedoria da palavra, dom de discernimento de espíritos e entre tantos outros dons, né? Esses dons, você vai estudar teologia, mas vai buscar com excelência os mais preciosos dons. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. Você começa por baixo, depois chega lá. Você vai entender o que é achismo, o que é um ponto de vista, o que é uma linha de raciocínio e o que é verdadeiramente uma palavra verídica, essencial. Daí as pessoas não acreditam na Bíblia, né? Como vai acreditar, né? A Bíblia foi o homem que escreveu. Claro que sim, um cavalo que não foi, né? Um cavalo que não foi. Ele escolheu o ser, a sua imagem e semelhança para escrever. Que pensa, sente, raciocina, reflete, é criativo, entendeu? E acerca de algumas opiniões bíblicas, existem vários tipos de temperamento, na verdade, e por conta disso, uns acham alguma coisa, acham outra, entendeu? Mas a gente tem que ir assim, orientado por Deus, e Deus usa cada um segundo a sua personalidade. Deus muda o caráter, mas não muda a personalidade, segundo os Coríntios, capítulos 5,17, pois quem está em Cristo a nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Daí Paulo escreveu a segunda carta, que o povo tinha muito dom, era muito dado, não estava liberto, e era aquela bagunça, aquela desordem no culto, né? Que o povo grego era dado, as mulheres também eram dadas, não era como as mulheres judias que viviam ali regrada na obediência, né? No jugo dos seus respectivos esposos, né? Então a mulher grega era dada, as mulheres gentias não eram assim como as mulheres judias. E Paulo pediu para elas, dar um tempinho, aprender em casa com o marido por conta disso. Mas as mulheres não são proibidas de pregar o evangelho. Maria Madalena arrancou todo o demônio do corpo de gente, a mulher samaritana, a história dela não se conta, mas eu tenho a liberdade para parafrasear que Cristo fez dela uma grande missionária, como nos dias de hoje temos também. Mas vale uma mulher com caráter cheio do Espírito Santo do que um homem relaxado, né? Um homem com a vida toda relaxada, né? Que tem um rótulo, mas não tem a unção. Rótulo sem unção não quer dizer nada. Estude teologia, mas se aprofunde na joelhologia. Na joelhologia. Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando fores orar, abrindo a porta, fechando a porta, teu pai que te vê em oculto e ele te recompensará publicamente. Inspiração de Deus. Ezequiel dizia, o Espírito do Senhor vem sobre mim. Ezequiel é a figura de Cristo. A biografia de Ezequiel, o livro de Ezequiel simbolicamente como se fosse o cristianismo, que ele pregava para o judeu, para o justo e para o ímpio também, assim como nós também. Ele único foi chamado, maioria das vezes, de filho do homem, não filho de homem. Adulteraram a Bíblia chamando Ezequiel de homem natural. O que é isso? Conhecimento demais é falta de inspiração. Ou filho do homem. Filho do homem é Jesus. Ezequiel não era o filho do homem, divindade, mas ele era comparado, né, a envergadura espiritual dele, como simbolizava Jesus na terra pagã.
como Jesus viveu, no meio dos pagãos, no meio do povo de Deus, pregando para todos e todos, não desfazendo de ninguém. Está entendendo? A biografia de Ezequiel é uma tipologia de Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe, que Deus abra mais a nossa mente.